Olá, meu nome é Lucas e você está no meu canal. Hoje nós faremos uma mini review de um livro, um livro que eu li faz uns 2 meses, mas que eu pensei em fazer o review na época, só que eu acabei não planejando e acabei não escrevendo, mas mesmo assim é um livro muito bom e eu creio que para uma introdução do autor que nós vamos falar hoje, ele é um livro excelente. Foi o primeiro livro que eu li do Tolstói, ainda não li nenhum outro, mas esse livro já me deu um pouco da noção da grandeza, né? E de como esse autor é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre felicidade conjugal. Não sei se está dando para você ver aí, não sei se está ao contrário, acho que está ao contrário, aliás. Eu li esse livro na realidade em cópia física, né? Mas eu achei ele aqui no Kindle e eu acabei comprando, porque é um livro muito bom de se ter na sua biblioteca. A Felicidade Conjugal, ele é basicamente um primeiro grande romance que o Tolstói publica lá em 1859 e como a maioria dos autores russos grandes, como Tolstói, Dostoiévski, esse livro ele retrata pessoas da sociedade russa. Geralmente são pessoas burguesas. Alguns contos específicos, por exemplo, Dostoiévski, você vai ver ele tratando de um cara mais pobre, mas outros contos basicamente falam de pessoas ricas ou pessoas que têm um pouco mais de posse. E tudo bem, eles usam esse pano de fundo justamente para falar um pouco da vida às vezes fútil que as pessoas viviam na época, e mascarar certas vezes algumas críticas ou algumas ideias interessantes sobre o próprio comportamento humano que esses dois autores falam muito bem. É óbvio que eu preciso deixar aqui ressaltado que o meu autor preferido russo continua sendo Dostoiévski, é um autor muito bom, mas isso deve pelo fato de que eu li pouca coisa do Tolstói, então pode ser que essa opinião mude ao longo do tempo. Falando especificamente do livro em si, Felicidade Conjugal, ele fala sobre amor. E ele fala sobre amor de uma maneira sutil e muito, muito, muito excelente. Quando nós pensamos sobre amor, neste caso do livro, ele está falando sobre o amor entre duas pessoas. Basicamente, existe um homem chamado Sergei e uma garota chamada Matya. Esse Sergei, ele é um homem mais velho, ele tem por volta dos seus 30 e poucos anos, se eu não me engano. E a Masha, ela é uma garota muito jovem quando ela conhece ele. Ele é basicamente o homem que cuida dos negócios da família dela. É uma família de algumas posses e tudo mais. E infelizmente a mãe da Masha morre. Então, cuidando dos negócios fica somente ela e a irmã. Elas têm uma casa no campo, elas têm um punhado de criados e tudo mais. E quando a mãe falece, né, ela vê que a mãe tem um apreço muito grande pelo Sergei. E ela, por ser jovem, ela idealiza ali naquela imagem do Sergei, que sempre esteve perto da família, uma pessoa, um homem, no qual ela pudesse confiar. E ela começa a nutrir um certo amor pelo Sergei. E isso você vai ver nas primeiras partes do livro, onde você percebe que existe uma admiração que ela não sabe que é amor e que aos poucos ela vai entendendo o que é essa admiração e até o momento onde ela simplesmente nota, olha, realmente eu acho que eu amo o Sergei. Enquanto isso, do outro lado, pela vida do Sergei, você percebe que ele nutre um carinho muito grande pela garota. Mas ele decide não se aproximar tanto porque ele sabe que ele é uma pessoa mais velha. E isso pra ele seria algo muito duro, né, lidar com o relacionamento com uma garota tão jovem assim. É claro que você está falando de uma sociedade russa na época, e onde os relacionamentos em pessoas mais jovens e mais velhas era ainda muito comum, né? Então você via alguns casais sendo formados com os senhores mais velhos e garotas mais jovens que eram prometidas ou dadas em casamento e tudo mais. Esse não é o caso desse livro. Ele não fala de uma garota que foi dada em casamento, mas que ela se apaixona pelo Sergei. E após se apaixonar pelo Sergei, depois de muitas brigas, muitos receios entre os dois, eles acabam se casando e esse amor se concretiza. E basicamente a parte interessante do livro começa aí, quando Masha e Sergei começam a viver uma vida de amor, quando esse amor ele começa a ser posto em prática no dia a dia, e você percebe que é basicamente como na vida real, onde o amor que você tem por alguém ele pode ser muito, muito forte no começo, e depois de um ano, 2 anos, às vezes até mais, 3 anos, esse amor ele vai esfriando, porque ele vai caindo no marasmo, vai caindo na comodidade, em algo comum, isso em ambos os lados. E é basicamente disso que a marcha começa a sofrer.
E quando a Masha começa a sofrer disso, é muito interessante porque nos primeiros momentos do amor, ela adorava receber o marido em casa quando ele voltava das viagens de trabalho. Ela pedia que ele não viajasse porque ela queria que ele estivesse por perto. Ele sempre viajou para São Petersburgo e São Petersburgo, né? É muito difícil falar esse nome rápido. Então, ela pede que ele fique em casa, ela pede que ele passe tempo com ela começa a aprender e se dedicar muito mais ao piano, para que ela possa agradar ele. Então você vê um esforço do amor entre ambos, um esforço de tentar agradar um ao outro casal. E, e isso aos poucos vai esfriando, isso aos poucos vai ficando um pouco mais difícil de se lidar. E a parte interessante que o Tolstói ele trata aqui é justamente essa questão de idade, porque o Sergei, como sendo um homem mais velho, ele é um homem que viveu muito. Ele já viu o que a vida passou para ele já teve experiências. Enquanto a Masha é uma garota jovem, não conheceu nada da vida, ela simplesmente viu pouquíssimas coisas. Então ela tem essa natureza muito indomável, ela quer conhecer, ela quer ver pessoas. Isso começa a incomodá-la, ela quer, sabe, sair pro mundo, ver outras pessoas, dançar em festas. Isso começa a incomodar o âmago. Eles se mudam para a grande cidade, né? Eles moravam no campo, se mudam para a grande cidade e ela começa a sentir ainda uma inquietação, porque ela não aguenta mais ser somente cortejada pelo próprio marido, mas ela acha interessante que outras pessoas a cortejem. E perceba que em nenhum momento esse livro ele fala sobre adultério, é uma parte muito interessante. É, Falando de livros assim, como por exemplo esse livro de Tolstói, eu não considero que eu contar um pouco mais da história seja alguma espécie de spoiler. Aliás, porque não tem como você explicar muito o que um livro vai te dizer, o que uma história de um livro vai te render através de uma resenha. Quando você senta para ler o livro, mesmo que eu possa te dizer todos os detalhes ou até mesmo os plot twists das histórias, isso vai ser diferente quando você lê-lo. Então, não se preocupe com isso. E mudando para a cidade, então, a Marcia ela tem esse desejo, e esse desejo começa a ser saciado por ela em certo ponto, de participar da burguesia, de participar de uma alta sociedade russa, e só que ao mesmo tempo, essa relação do amor, você pode descrever ela como se fosse uma montanha russa. A montanha russa tem os seus pontos altos e seus pontos baixos, né? Existe então no começo do amor aquele pico onde você sobe o mais alto possível e aí você desce, tem aquela dose de adrenalina gigante. Só que às vezes, né, na maioria das montanhas russas, a próxima curva ela é sempre mais tranquila, é mais suave para amenizar aquela dose de adrenalina cavalar que você teve. Então, é, então o amor nesse caso ele é muito retratado como isso. Eles tiveram uma relação muito boa no começo, uma relação de amor de verdade, de paixão, essa é a palavra que eu queria descrever desde o começo, uma paixão muito forte, uma paixão muito grande, que ela vai se esfriando, vai se amainando, vai se amornando com o tempo e que posteriormente você vai conseguir perceber que você está naquela curva, que você está naquela situação onde as coisas estão, né, no marasmo e tudo mais. E isso é muito, muito, muito lindamente retratado pelo Tolstói, porque ele consegue, na simplicidade, né, descrevendo um pouco do cotidiano, você consegue pegar essa essência do que a personagem está passando. Então, basicamente o livro ele termina com uma conversa muito, muito franca entre o casal. Uma conversa que vai retratar muito do que alguns casais que você conhece, ou que você mesmo que está assistindo esse vídeo pode ter passado, que é do sentimento em comum. O amor que o Tolstói traz do meio do livro para o final, ele é um amor realista, é um amor que realmente acaba acontecendo com muitas pessoas, onde não existe mais essa chama do amor, da paixão, existe aquela coisa em comum. Às vezes aquela coisa em comum são os filhos, às vezes aquela coisa em comum são os amigos, às vezes aquela coisa em comum é o apartamento no seu nome. Então, nesse caso da Masha e do Sergei, eram os filhos, era toda a relação que eles tinham, todo o passado, toda a história e muito do que a Masha tinha na cabeça com relação à mãe dela, que sempre confiou no Sergei como uma pessoa e um homem justo. Então, o amor deles é um amor de cavalheirismo, basicamente. É um amor onde, tudo bem, nós convivemos, nós estamos aí,
E, cara, você precisa ler esse livro se você quer entender um pouco mais do que é o amor na obra de Tolstói. Eu não quero que você entenda, né, que essa questão do amor em Tolstói ela é um pouco pessimista. Na realidade é uma questão realista, porque quando a Masha ela vive esse momento de paixão pelo Sergei, posteriormente ela vai entender que existe um outro tipo de amor para ser vivido, que é o amor de compromisso, o amor de responsabilidade, que é um amor totalmente diverso, que ela não tinha compreendido, que ela não tinha entendido e que para o Sergei vai ser algo muito bom. Então, espero que você tenha gostado desse review. Espero que você leia esse livro. Você pode conseguir ele em meios lícitos e meios que algumas pessoas dizem que não são lícitos. Você pode comprá-lo na Amazon, você pode ir em alguma biblioteca, perguntar para o seu amigo ou comprar fisicamente mesmo. Mas é um livro excelente para você ter na sua biblioteca, para você ler, relê-lo, principalmente nos dias de chuva. E refletir um pouco sobre essa questão do amor que o Tolstói ele vai trazer para você. É um livro muito atual, apesar de ser escrito há um bom tempo. Então, fica aí a recomendação. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Se você puder, recomende para um amigo seu. Compartilhe esse vídeo, dê um like se você gostou. Pode dar um dislike caso você não tenha gostado. E nós nos vemos na próxima, ok? Então, até a próxima. Falou!